boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Eu sou Renata Goulart e eu ensino você que é cabeleireiro, você que é colorista, auxiliar de cabeleireiro, aquele cabeleireiro que ainda se sente um pouco inseguro em relação à colorimetria, a aplicar os segredos e fundamentos da colorimetria que você desconhece e também, por meio disso, a ganhar R$7.000, né? Mais de R$7.000 na realidade por mês. Essa é a maneira que eu encontrei, tá? De trazer para vocês informações sobre colorimetria. E hoje eu vou te ensinar, tá? Por que saber identificar de maneira precisa, corretamente, o fundo de clareamento nos cabelos das suas clientes é essencial para que você realmente possa entregar um resultado de cor perfeita para o cabelo da sua cliente, ok? Então veja só, essa foi então a maneira que eu encontrei, né, de te explicar que quando o resultado da cor que você está criando, que você constrói, né, você faz todo aquele processo de construção de cor, você pensa lá, olha, qual vai ser a cor que você vai aplicar, ajuda a sua cliente a escolher na cartela de coloração qual é a cor do desejo dela, faz mais ou menos aquele seu raciocínio lógico, faz aquele bom diagnóstico, decide em conjunto lá com a sua cliente que você vai aplicar uma determinada cor, uma determinada nuance de reflexo, mas você percebe que ao final você não conseguiu entregar um resultado de cor perfeita para ela. E isso existe um porquê, né? Tem um porquê para tudo isso, né? Então essa foi a maneira que eu encontrei de te explicar que quando o resultado da cor que você está criando para sua cliente não está atendendo nem às suas expectativas e nem às expectativas da sua cliente, né? Todo mundo está frustrado com esse resultado, é porque você de fato não está sabendo fazer uma identificação precisa de quê? Do fundo de clareamento do cabelo da sua cliente. Isso é essencial para que você consiga entregar um resultado de cor, né, com maestria para ela. E aí, né, isso também não significa que eu vou aqui te ensinar nessa aula hoje como chegar no fundo de clareamento ideal para você entregar uma cor X, Y ou Z para sua cliente, tá? O que eu quero te entregar na realidade, o que eu quero te explicar hoje é que você aprenda de uma vez por todas que fazer essa identificação do fundo de clareamento de maneira correta e precisa é que vai de fato fazer com que você realmente consiga entregar, né, dentro desse processo de construção de cor, uma cor perfeita para sua cliente, tá? E que dentro desse, se você fizer isso, né, você vai acertar. E que caso você não tenha ainda entendido que este é um caminho, este é um atalho, essa é uma oportunidade para que você realmente consiga entregar uma cor bonita, perfeita, com excelência para ela, aí sim você vai continuar errando, se frustrando, entregando um resultado de cor que não tem uma neutralização ou que não tem aí uma matização, você não vai conseguir de fato entregar um resultado de cor legal, bacana, bonito e perfeito para sua cliente, correto? Então, o meu objetivo aqui hoje não é te ensinar como chegar naquela altura de tom que é o desejo da sua cliente, porque muito provavelmente a sua cliente vai chegar ali e vai colocar lá no seu salão, abriu a cartela de coloração e vai falar, olha, eu vi na revista esse cabelo que estava lá nessa altura de tom e o meu desejo é que você faça com que o meu cabelo chegue lá. Não é isso que eu vou ensinar para você hoje. O que eu quero te explicar, de fato, é que se você não souber chegar, né, na verdade, identificar qual é o fundo de clareamento mais, né, de uma forma precisa, correta, mais apropriado para você criar a cor que a sua cliente apontou lá no dedinho na cartela,
com aquele dedinho dela lá e falou, olha, eu quero essa cor aqui, você sabe que para chegar naquela cor você tem que saber qual é o fundo de clareamento mais apropriado. E para isso você precisa treinar os seus olhos, saber fazer essa identificação. Então, é isso que eu quero te mostrar. É exatamente isso que você tem que entender, que se você não souber que isso é uma oportunidade, é um atalho que eu estou te dando para que você consiga, a partir de hoje, acertar todas, sem exceção, todas as cores que a sua cliente pedir. Independente se essa cor é de louro, se essa cor é de dourado, né, um louro dourado, se essa cor que ela escolheu é um louro caramelo, se é um louro platinado, se é uma tonalidade de vermelho, de acobreado, de marsala, se é uma tonalidade de cor castanho, um castanho avermelhado, indiferente em relação a isso, gente, isso é independente de qualquer coisa, tá? Você, a partir de então, entendendo que fazer essa identificação do fundo de clareamento de maneira precisa, correta, me leva a fazer uma cor perfeita? Leva. Então é isso que eu quero que você entenda. Eu consigo criar todas as cores para o cabelo da minha cliente se eu souber fazer isso aqui com precisão, de maneira eficiente? Sim, eu consigo fazer. Tá? Então, gente, exemplo disso, tá? Eu vou dar o exemplo. Exemplo disso são aqueles coloristas, né, profissionais que se tornaram, né, referência no mercado da beleza, aqueles que você vê aí nas redes sociais, aqueles que você vê, né, também nas revistas, aqueles que se tornaram referência mesmo no mercado da beleza e que você inclusive sonha em fazer uma cor de cabelo igual a deles. E eu sei que muito provavelmente lá atrás, no passado, quando eles ainda estavam na sua situação, né, nessa situação de cabeleireiro iniciante, ou talvez aquele cabeleireiro que ainda, né, já tem até um tempo de profissão, mas ainda se sente, né, inseguro. Ainda sente medo de fazer uma mecha, ainda sente medo de entregar um resultado de cor de mecha para a cliente, porque, ai, nossa, mas ela pediu que ela queria uma cor que não é para enxergar nada de amarelo. E aí agora eu tô tremendo na base porque eu não sei entregar a cor para ela, porque, nossa, olha que o descolorante está agindo e eu tô com medo, eu não sei se já é o fundo de clareamento certo. E agora? Você vai errar. Assim você vai errar. Então, você acha o quê? Que esse colorista que se tornou referência, né, que se tornou um ícone no mercado da colorimetria, que fatura muito, que gera emprego e gera oportunidade para muitos outros profissionais atuarem dentro do salão de beleza dele, aprendeu a criar essa cor de cabelo bonita que ele entrega para cliente dele, aqueles cabelos, né, espetaculares, maravilhosos, aprendeu de que maneira? Ele aprendeu porque ele sabe identificar com precisão o fundo de clareamento correto. Outro exemplo seria dos meus alunos. Quem fez curso de colorimetria comigo sabe disso. Eu tenho alunos que lá atrás, no começo, né? Quando fez lá o primeiro curso comigo, chegou todo, né, inibido e não sabia nem sequer o que vinha a ser fundo de clareamento. E, gente, fundo de clareamento também recebe outra nomenclatura, que é o quê? Pigmento residual. Então, às vezes, um educador vai falar, olha, o pigmento residual do cabelo da minha cliente me impede de entregar uma cor perfeita para ela. É a mesma coisa se eu chegar e falar para você que o fundo de clareamento da minha cliente está me impedindo de entregar uma cor perfeita para ela. Viu? A nomenclatura muda, mas eu estou falando da mesma coisa.
E é importante que você entenda que os meus alunos realmente lá atrás não sabiam nem o que vinha a ser esse fundo de clareamento ou esse pigmento residual que está ali na fibra capilar latente, né? Mostrando, gritando, para que você, colorista, fale, nossa, olha ali, é por isso que eu não estou conseguindo entregar essa cor. Mas hoje, os meus alunos não só sabem o que é fundo de clareamento, como também sabe identificar de maneira tão correta que eu fico lisonjeada, assim, orgulhosa de saber e ver o resultado de cores que os meus alunos entregam para as clientes. As clientes saem felizes com o resultado, eles ficam felizes com o resultado. A construção de cor tem equalização, tem neutralização, dá matiz para o cabelo. Perfeito? O cabelo fica realmente, né, maravilhoso. Agora, um outro exemplo disso sou eu mesma, gente. Eu tenho hoje mais de 30 anos como colorista. Hoje eu sou uma colorimetrista. Além de colorista, eu também sou uma colorimetrista. Hoje eu oriento, eu educo pessoas, eu formo coloristas. Mas quando eu comecei, lá atrás, eu também não sabia o que era fundo de clareamento e não sabia, né, fazer essa identificação. Eu não sabia, eu não tinha meus olhos treinados para identificar de maneira, né, precisa, correta, bater o olho num cabelo e falar, já sei, esse cabelo aqui está na altura de tom do 7 e o fundo de clareamento que corresponde a ele tá falando aqui para mim que é o alaranjado amarelo. Mas vem cá, alaranjado amarelo, qual deles que é mesmo? É esse ou esse? Eu não sabia fazer isso. Agora, uma coisa é eu chegar e trazer para vocês isso aqui. É fácil, né, ter esse direcionamento. O difícil é enxergar isso lá no cabelo, na hora da prática. E é por isso que muitos coloristas pecam nisso. A gente vai falar sobre isso ainda aqui, tá? Agora, eu também sou esse exemplo. E por que eu sou esse exemplo? Porque eu também não sabia. Hoje, eu não só sei fazer essa identificação com precisão, não só num cabelo que ainda está, né, sem receber o procedimento químico, que ela ali durante aquela análise prévia que a gente faz no cabelo da cliente, que é chamada de diagnóstico, eu vou ali naquele momento que eu estou realizando o diagnóstico da minha cliente, eu vou olhar, vou fazer a identificação já de cara, eu vou falar, olha, o fundo de clareamento que está, né, sendo apresentado para mim nesse fio de cabelo é o amarelo ou é o vermelho. Eu sei fazer essa identificação. E quando eu submeto esse fio de cabelo a um procedimento químico, tanto pode ser para coloração, color in, ou pode ser para descoloração, color out. E pode ser, né, o color out pode ser aí uma decapagem, pode ser uma limpeza de cor e pode ser, né, a descoloração parcial, que é por meio de mechas, que também podem ser mechas tricotadas no papel ou ao ar livre, né, o freehands, ou ainda na touca. Mas hoje eu sei identificar esse fundo de clareamento com precisão, inclusive, veja só, com o produto agindo ali na fibra capilar. E eu sei que essa é uma das maiores dificuldades que você, colorista, tem. Porque você não consegue identificar o fundo de clareamento, principalmente quando o produto ainda está agindo ali na fibra. Eu sei que essa é uma grande dificuldade que vocês têm, né? Que você, colorista, tem, que você, auxiliar de cabeleireiro, tem. E às vezes acontece de você até chegar no lavatório e lavar esse cabelo antes da hora do que realmente deveria e não chegar lá no fundo de clareamento que era o pretendido, que era o planejado, tá? Então, hoje eu consigo entregar cores lindas para os cabelos das minhas clientes, eu faço isso com maestria e ainda mais porque eu consigo explicar, eu consigo mostrar na prática, ensinar você a fazer essa identificação. Eu faço tanto isso há tantos anos, que eu consigo mostrar para você
com uma facilidade tremenda. Olha, faz assim, 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 que você vai conseguir identificar isso de maneira muito mais fácil, tá? E é por isso que eu estou tentando aqui te dar essa oportunidade hoje, para que você consiga fazer essa identificação de uma forma mais leve para você, de uma forma fácil, tá? Então, eu te dei aqui 3 exemplos de pessoas que conseguem, então significa que você também vai conseguir, tá? Eu sei que para algumas pessoas fazer essa identificação se torna muito difícil, principalmente, né, quando o fundo de clareamento corresponde a quê? A alturas de tom de cores claras. Quando eu falo de cores claras, eu estou falando de alturas que são o quê? Acima do número 6. Porque quando você vê aqui, olha, o 7, o 8, o 9 e o 10, são as cores que já começam a clarear. E às vezes, num procedimento de mechas, o colorista se sente inseguro para fazer essa identificação. E por que razão? Porque cada fundo de clareamento possui uma altura de tom que corresponde a ela. E quando nós começamos, né, a clarear um cabelo, nós vamos o quê? Elevando o número dessa altura de tom. E essa altura de tom vai nos trazer, quanto mais alta é a altura de tom, né? Quanto maior vai ser o número, maior também vai ser o quê? O clareamento dessa fibra capilar lá no córtex. Porém, você também vai ter o quê aqui dentro? Menor quantidade de pigmentos residuais. Viram só? Por que também podemos chamar o fundo de clareamento de pigmento residual? Então, quando você entender que para fazer essa identificação das cores claras, essa é uma das razões porque é mais difícil para o colorista saber fazer essa identificação com precisão. E por que razão? Elas são cores muito próximas. Você quer ver uma coisa? Olha, nas tonalidades claras eu coloquei aqui, tá? Só para você poder acompanhar. Veja só, vou chegar até um pouquinho mais perto, tá? Para que você possa acompanhar aqui comigo. Esses cabelos foram já submetidos ao procedimento de descoloração, tá? Então, aqui eu tenho, olha, tonalidades que vão desde um louro. E ele vai clareando, clareando, clareando. E olha como a semelhança entre essas tonalidades, né, entre esses fundos de clareamento que você vê aqui, é grande. E é exatamente por isso que, às vezes, o colorista se sente, né, desconfortável até, diríamos assim, de fazer essa identificação. Porque ele fala, poxa vida, mas essa cor do amarelo claro, né, do muito claro, desse fundo de clareamento, é muito nítido para mim a diferença dele para um amarelo, né, para um amarelo mesmo aqui. Mas, para que eu faça assim, ter certeza já do amarelo muito claro para o amarelo claro, a semelhança já é grande na hora de fazer a identificação. Então, essa é uma das grandes dificuldades do colorista. É a sua dificuldade de fazer essa identificação com precisão. Porque quando existe uma proximidade muito grande desses pigmentos residuais, isso dificulta muito aos nossos olhos. E é exatamente aí que nós começamos, né, a criar uma sucessão de erros, que você, colorista, começa a pecar, a cometer erros e não conseguir entregar uma cor perfeita para sua cliente. A mesma coisa acontece também com as tonalidades mais escuras. Então, se você pegar aí um fundo de clareamento de nuances, desde o número 1, altura de tom 1 até a altura de tom do 5, a semelhança também vai ser muito grande. Você vai vendo que só existe, na realidade, uma diferença maior quando a altura de tom está lá entre o 1 e o 5. Mas entre o 5 e o 4, essa diferença é pequena para você fazer a identificação do fundo de clareamento. Então, o que eu quero, né? Que você entenda que
os fundos de clareamento, para que nós possamos fazer essa identificação de uma forma, né, mais fácil, a gente só consegue fazer isso por meio das transições. Veja só, quais são as transições de fundo de clareamento? Onde é que eu mudo isso? Do número 1 até o número 4, quais são os fundos de clareamento que eu tenho lá? Ó, tudo vermelho. Todos os fundos de clareamento do 1 até o 4 são vermelhos. Porém, eu tenho um divisor de águas aqui que está na altura do 5. E isso já me dá um direcionamento, isso já me dá um norte. Viu que atalho que eu já estou te dando aqui? Então, veja só, esse número 5, ele é um divisor de águas, porque ele também possui vermelho dentro da sua composição? Tem. Mas tem menos do que aqui, do número 1, do número 2, do número 3 e do número 4. Dessas alturas de tom, que são mais escuras, que vai do preto até o castanho. Agora, veja só, o castanho claro, que é o número 5, que é que corresponde, né, a altura de tom que corresponde ao fundo de clareamento do vermelho alaranjado, possui uma concentração de vermelho menor do que do 1, do 2, do 3 e do 4. E veja só, então ele vai me dar o quê? Um norte, um caminho. A partir daqui, eu também tenho mais um divisor de águas. Então, o vermelho alaranjado é o fundo de clareamento, que é um divisor de águas dentro dos outros fundos de clareamento de alturas de tom que vão só, descendo no número. Então, do 5 eu vou decaindo para o 4, para o 3, para o 2 e para o 1. E aqui no 1, eu tenho uma concentração de pigmento residual vermelho muito maior em comparação ao 4 e, né, mais ainda em comparação ao 5. Então, esse 5 já vai te dar um direcionamento, já vai ficar mais fácil para você fazer essa identificação, tá? E aí, um outro divisor de águas seria o alaranjado, porque é a altura de tom do 6, que é o louro escuro. E veja só, significa que nesse alaranjado, para você que já me acompanha fazendo, né, todo esse conhecimento de colorimetria, você sabe que para que eu possa ter uma nuance, ou seja, uma cor laranja, alaranjada, eu tenho que ter ali duas cores, é o vermelho mais o amarelo. Então, significa que ele também é um divisor de águas, ele também me dá um norte. Eu tenho vermelho ali, mas é numa proporção muito menor. Mas ele é denominado louro. Porém, quanto maior vai ser o número, quanto mais eu subo, significa que mais eu clareei e eu tenho o quê? Perca de pigmento vermelho. Então, eu vou ficando ali com quem? Com pigmentos amarelos. E é por isso que você começa a encontrar a sua dificuldade de fazer essa identificação aqui novamente. Então, quais são os pontos de dificuldade, né? Do 7 até o 10. Porque o 5 e o 6 tá fácil. Até o próprio 7, que é um alaranjado amarelo, ainda é mais fácil de identificar. É uma cor que está ali, né, no limiar para que você possa fazer a identificação desse fundo de clareamento com precisão, tá? Agora, o que é importante? O importante é o seguinte, é que você faça questionamentos para que você consiga identificar isso aqui com precisão. O que você tem que questionar, que se auto-perguntar? Você tem que perguntar assim, nesta cor aqui, da altura de tom do 7, que é o fundo de clareamento que corresponde a ele, olha lá quem é, alaranjado amarelo. Então, nessa altura de tom do alaranjado amarelo, que é o fundo de clareamento alaranjado amarelo, existe a presença de vermelho ali? Existe? Não existe? Qual é a proporção, qual é a quantidade que eu consigo enxergar de vermelho ali dentro? Ele está mais para laranja ou ele está mais para o amarelo? Quando você começar a fazer esse tipo de questionamentos, significa que de fato você já está encontrando o caminho para que você consiga fazer
a identificação com uma facilidade maior. Então, veja só, se você pegar aqui, tá? Essas cores desses fundos de clareamento e você partir aqui, olha, de um 7 até você chegar aqui num 10, você vai vendo que vai sendo eliminado os pigmentos. E a partir do momento que esses pigmentos vão sendo eliminados, alguém está saindo e está sobrando alguém lá dentro. E esse alguém que está sobrando lá dentro, ele te ajuda, te auxilia ou ele te incomoda? E aí você começa a fazer novos questionamentos. Por quê? Porque é exatamente assim que nós, coloristas, criamos cores. É assim, nesse processo que nós fazemos, tá? Que nós conseguimos, de fato, fazer cores. Então, é importante que você faça, inclusive, comparativos. Nesse aqui, vamos pegar aqui outra vez. Nesse aqui, tá? Nesse set, eu tenho maior quantidade de vermelho do que aqui. Nesse aqui, eu tenho maior quantidade de amarelo do que aqui. Quem é que tá? E aí diríamos que eu venho e faço o seguinte. Aqui eu tenho mais amarelo, maior concentração de amarelo do que aqui ou aqui. E quando você começa a exercitar, né, a fazer exatamente esse tipo de exercício, esse tipo de raciocínio lógico, que inclusive é o que eu faço com que os meus alunos do Desvendando a Colorimetria façam, pensar de maneira o quê? Sensata, fazer esse raciocínio da colorimetria para que de fato você consiga entregar a cor com maestria para sua cliente. Quando você faz esse tipo de raciocínio, esse tipo de comparativo, fazendo por eliminatória, você chega à conclusão de qual é de fato o fundo de clareamento que você precisa. Isso que você vai conseguir construir a sua cor. Por quê? A partir do momento que você de fato já tiver, né, habilidade visual e conhecimento suficiente para que você realmente consiga fazer essa identificação de forma correta, sei realmente fazer, eu já domino fazer a identificação desse fundo de clareamento de maneira precisa e correta, aí sim você vai conseguir acertar todas, praticamente todas as cores. Por que eu disse praticamente? Porque aí tem mais um parênteses. A partir disso,
que diz o seguinte: resultado de cor é simples, é uma matemática, tá? Resultado de cor é igual à soma do fundo de clareamento revelado, encontrado, apresentado, mais a nuance de reflexo aplicada. E aí tem colorista que faz o quê? Vai lá, escolhe uma nuance na cartela junto com a cliente. Ah, eu gostei desse daqui. Aplicar sem pensar, sem questionar, sem identificar previamente o fundo de clareamento que você vai encontrar. E, inclusive, saber fazer essa identificação quando você, de fato, já o encontrou, quando ele já está se apresentando ali para você. Ter a certeza se o fundo de clareamento que você encontrou é Então, gente, é o seguinte, você precisa entender essa máxima, que resultado de cor é esta fórmula da soma do fundo de clareamento encontrado, revelado, mais a nuance aplicada. Caso contrário, você vai continuar fazendo cor errada. Não vai entregar a cor perfeita para sua cliente, vai sempre entregar aquela cor, né? Que não vai ter neutralização, quem vai estar gritando ali é o fundo de clareamento, é o pigmento residual. Quem vai estar gritando ali nesse cabelo, quando você quiser fazer uma matiz, quiser dar uma matiz para esse cabelo, é o fundo de clareamento. Muitas das vezes vai até somar equivocadamente, porque talvez você não vai ter o domínio de fazer uma boa neutralização por não saber quais são as reais nuances que vão fazer a sobreposição desse fundo de clareamento para você. Além do mais, é importante ressaltar que o fundo de clareamento também pode te favorecer. Em algumas situações, ele vai, dependendo da nuance de reflexo, né, da nuance desejada pela sua cliente, ele vai te ajudar. E às vezes você só vai precisar o quê? Intensificar com uma nuance de reflexo o fundo de clareamento que você encontrou. E aí você entrega para ela aquela cor espetacular, aquela cor bonita, não é verdade? Então, você tem que entender o seguinte, é difícil encontrar e fazer essa identificação legal, perfeita? Somente quando, né, principalmente quando o produto ainda está lá. Então, de que maneira que você consegue fazer essa, né, qual é a minha sugestão para que você consiga, de fato, fazer uma identificação com facilidade, que isso não seja tão, né, complicado para você fazer? A minha sugestão é treinar seus olhos. De que maneira eu treino os meus olhos para identificar esse fundo de clareamento com mais, né, precisão, de maneira correta? Como eu faço isso? Me ensina. Ensino. Primeira coisa, a minha sugestão é treinar. Como, Rê? Treinar nas bonecas, descolore, ver que faz comparativos. Pega o cabelo daquela mecha, né, que você cortou, que está lá no seu salão, descolore aquele cabelo, vai treinando e faz exatamente, olha só, o que está aqui. Isso aqui é um método para você ir identificando com facilidade. Olha só, eu estou aqui, olha, eu tenho todas as alturas de tom e todos os fundos de clareamento aqui para mostrar para você. E toda vez que eu faço isso, dependendo de onde eu sair, de qual altura de tom de cabelo que eu saí, se já era com cor cosmética, se era um cabelo que tinha, né, que era natural, eu vou encontrando sempre pigmentos residuais um pouco diferentes. Mas com isso eu estou fazendo o quê? Treinando
mais e cada dia mais os meus olhos para que realmente eu possa fazer essa identificação de maneira mais precisa e entregar o resultado de cor que a minha cliente realmente deseja. Dessa maneira eu vou acertar na cor da cliente sempre. Eu sempre vou estar acertando na cor do cabelo dela. Dificilmente você não vai acertar se você realmente fizer esse exercício. Treinar os seus olhos, treinar na neca, treinar na mecha. Pega o cabelo lá daquela sua amiga que está realmente predisposta a deixar você fazer um teste, uns treinos no cabelo dela e vai fazendo. Faz as mechas, olha o fio de cabelo, como é que ele está com o produto agindo. Eu estou com dúvida. É claro que dá dúvida. Sabe por quê? Principalmente em descolorações, em se tratando de descolorantes, o que acontece? Nós sabemos que os descolorantes têm, hoje em dia, pigmento violeta, pigmento azul, e isso dificulta a sua visualização na prática ali. A hora que o produto tá lá na mecha, agindo, descolorindo, você olha e fala, tá tudo maquiado, tá mascarado, e agora, que cor é essa? Qual o fundo de clareamento que tá aqui? O que você faz? Limpa com o cabo do pente, olha, compara a mecha de baixo, que você já tirou lá há mais tempo, compara com o que está em cima, que ainda está, que você aplicou bem depois. Isso vai fazendo você ficar com o olhar treinado. E com isso, você de fato vai conseguir o quê? Acertar isso aqui. E depois que você acerta isso, é óbvio, você vai fazer cores com maestria. Você vai conseguir entregar resultado de cor com, precisão, com cabelo bonito, com cor maravilhosa para a tua cliente. E é exatamente isso que eu quero que você faça, tá? Então a minha sugestão é que você pratique, que você treine, porque é somente dessa forma, identificando com precisão esse fundo de clareamento, que você vai conseguir entregar um resultado de cor perfeita para ela. Se for no caso de coloração, color in, você já tem que treinar o seu olhar quando a cliente chegou. Porque cada altura, você sempre tem que pensar onde estou e onde eu pretendo chegar. E quando você faz esse raciocínio, você começa a acertar. Porque você treina, fala qual é o fundo de clareamento que está aqui agora. Eu preciso, ela quer chegar num fundo de clareamento aqui. Eu vou sair do ponto A para eu ir para o ponto B, eu preciso chegar nesse ponto B aqui, então eu tenho que clarear X números de tons, então eu vou ter que utilizar o X, o Y, Z, volumagem de oxidante, de peróxido de hidrogênio, para clarear e chegar lá. E isso também já é um caminho. Isso também faz com que você de fato chegue lá, com que você de fato consiga identificar. Agora, adianta você saber o oxidante que te leva lá? Saber identificar o fundo de clareamento de onde está aqui no ponto A, mas não saber identificar toda essa transição para chegar aqui no ponto B? Porque se você não tiver o olhar treinado, você não vai chegar no B. Tá? Diríamos que o ponto B fosse até o D de dado. Então, para eu chegar aqui no D de dado, eu estou aqui no A. Eu tenho que passar pelo B, pelo C, para depois chegar no A. E aí, o que vai acontecer? Às vezes, eu vou retirar o produto antes e vou chegar lá no C, não cheguei no D. Vou entregar a cor que a minha cliente pediu? Não vou. Viram só como é que é fácil? Viu? É fácil, é simples e eu estou te dando um atalho, ok? Muito obrigada por essa...